Olá, bem-vindo a mais uma entrevista no canal da Criando Valor. Hoje iremos falar um pouco sobre startup. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o Eduardo Bittencourt, empresário, sócio fundador da Space Moon, um hub de inovação aqui da cidade de Santos. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer aí poder falar um pouco tanto da empresa quanto da minha trajetória. Aí estamos prontos aí para as perguntas que vierem. O termo startup está muito em alta. Qualquer lugar a gente vê essa palavra, seja televisão, redes sociais. Mas o que realmente é uma startup? Quais são as características para uma empresa ser considerada uma startup? Não existe uma definição oficial do que é uma startup. Eu gosto muito de uma derivação que vem do livro do Eric Rice, do Lean Startup, onde a gente fala que é um grupo de pessoas buscando um modelo de negócio repetível e escalável num ambiente de extrema incerteza. Então, quando a gente vai entrar mais a fundo, quando a gente fala do repetível, é que não é uma dor só sua, não é algo que só você serve. Tem um grupo de pessoas, um mercado que consumiria essa solução que vocês estão propondo. E quando a gente fala de escalável, o caminho que eu conheço é a tecnologia. Então, quando a gente fala de startup, geralmente vem aquela ideia de tecnologia. É porque quando você busca algo escalável, tecnologia é o melhor meio para fazer isso aí. E aí a questão do ambiente de extrema incerteza. Porque quando você vai montar um comércio tradicional, uma padaria, uma livraria, você tem bases de mercado para comparar. Então você vai numa outra padaria, num concorrente, você sabe qual é a base de valores, você sabe como é que o público atende. Quando você vai para uma startup, é um modelo de negócio novo, não existe o que você está copiando. Então por isso essa questão do ambiente de extrema incerteza. Então é muito importante você estar sempre validando para ter certeza que quando você de fato for investir mais dinheiro, seja algo que o mercado já entendeu e é uma dor validada. Eu acho que assim a gente consegue abranger um pouco da startup, daria para entrar muito mais a fundo, mas dá para ter uma noção já. Sim. E você citou as características das startups. Imagino que venha um monte de marcas e empresas na cabeça do pessoal que está assistindo. Essas startups, tem algum momento que ela deixa de se tornar uma startup? Eu gosto de separar esse momento em duas coisas. Um é ser uma startup como empresa e o outro é o pensamento startup. Quando a gente fala de startup, muita gente considera que a partir do faturamento ou de atingir o break-even, né, quando o seu faturamento e as suas despesas elas são equivalentes, você já deixa de ser uma startup. Porém, quando a gente fala de pensamento startup, é aquela ideia de estar sempre inovando, de estar sempre pensando em novas, as dores que o seu mercado tem, outras soluções que podem atender ela. Então, quando você fala de deixar de ser uma startup, hoje o Facebook, eu acho que eles consideram uma startup ainda, porque você vê que ele fez uma aquisição do WhatsApp e começou o WhatsApp Pay. Então, ele está sempre pensando como ele pode inovar e continuar à frente no mercado. Então, eu acho que quando você fala de pensamento startup, quem começou como startup nunca quer deixar de ser startup. Se você for para os números, em algum momento você vai deixar de ser startup porque você se enquadra numa grande empresa, abre ações na bolsa e aí muda um pouco a característica empresarial. Mas o pensamento sempre continua. Pensamento é importante continuar sendo. Startup. Porque a ideia é essa, né? Que você continua sempre à frente do mercado, sim, pensando como o teu público vai se comportar daqui a alguns anos. E o pessoal que está nos assistindo, muitos têm alguma ideia, quer começar uma startup. Hoje existem muitas empresas que ajudam a desenvolver uma startup, incubadoras e aceleradoras. Sim. Quais são as diferenças e para que servem elas? Acho que existem estágios, né? Falam que existe um caminho, né, de toda startup padrão, mas na prática é muita variação. A gente que está todo dia hoje vendo empreendedores, vendo startups acontecendo e surgindo, a gente sabe que é muito diverso como elas são formadas. Às vezes tem sócios que são de tecnologia, de negócio, às vezes é uma pessoa só de negócio, às vezes é só um time de tecnologia. Então, como tem uma diversidade muito grande, é difícil você padronizar. Então, essas empresas surgem justamente para complementar o que os sócios fundadores não têm. Geralmente, as startups, não é regra, mas geralmente acontece, são jovens que estão à frente. Sim. Então, eles não têm uma grande bagagem. Então, as incubadoras, trazendo, acho que o nome diz muito sobre isso, né? Quando uma criança nasce e ela ainda não tem força suficiente, não tem estrutura suficiente para já respirar sozinha, para já se alimentar sozinha, ela vai para uma incubadora. Então a analogia é perfeita. Então uma empresa ela ainda não tem a capacidade de já estar com funcionários, estruturada, com uma sede própria. Então essas incubadoras entram nesse momento para dar esse suporte e ela conseguir dar os primeiros passos sozinha. Aí depois vem a aceleradora.
Não existe também uma regra de que tem que ir para uma incubadora, depois aceleradora, mas vamos falar no caminho feliz, depois ele chega numa aceleradora, que aí são períodos muito mais curtos, geralmente você vê programas de aceleração de 4 a 6 meses, geralmente são programas nichados por verticais de mercado, com patrocinadores, cedendo parte de um espaço por poucos meses e conectando, e aí sim pensando no segundo estágio, que a incubadora ajudou a validar aquela dor, aquele produto, e de fato é algo que pode ser lançado ao mercado. Quando a gente fala de aceleradora, é quando ela já está mais madura, já começou a ter uma atração, que a gente fala, né, as primeiras vendas, e ela já começa a ficar preparada, de repente, para entrar em investimentos maiores. E aí a aceleradora, geralmente, ela conecta, ela ajuda a conectar, porque ela abre uma gama de networking, e ela ajuda a conectar com esses próximos investidores, que é geralmente o caminho da startup. Né? Ela nasce, às vezes começa com o que a gente chama de bootstrap, que é o dinheiro próprio dos empreendedores, ela vai começando adquirindo investimento de investidores anjos, às vezes aceleradoras que investem em alguma coisa, passam para o que a gente chama de investimento semente, que aí é para realmente dar uma crescida um pouco maior e já ter mais cases para ficar atraente para os investidores profissionais, que a gente chama que são as venture capitals e fundos de investimento grandes, que aí sim vai alavancar, né? E aí quando a gente começa a falar da casa de investimento de milhões, aí que é quando a gente vira notícia, unicórnio e tudo mais, mas a realidade, né? Tem uma série de empresas aí que a gente chama também as startups camelos, que elas perduram, elas conseguem sobreviver e talvez não sejam essas bilionárias, mas que estão empregando muitas pessoas por aí também. Sim. E até citando essa parte de empregabilidade e tal, você até citou o Facebook, e temos diversas outras empresas conhecidas pela tecnologia. E depois que começou esse movimento de startups, qual o peso que ela trouxe tanto para o cotidiano das pessoas como para a própria economia? Eu sou um defensor, eu acho que as startups vão ser um forte gerador de empregos no futuro, né? Já estão sendo, né? Hoje as startups conectadas a gente já empregam bastante gente, e eu acredito que com o passar dos anos isso vai começar a ser representativo do ponto de vista de país mesmo, né? Você vê aí Vale do Silício, China, Israel, você vê outros centros tecnológicos que empregam muitas pessoas, que as pessoas saem da faculdade já para ir para uma startup ou para empreender. A cultura de empreendedorismo é muito mais incentivada nesses países. E aqui, né, a gente ainda está engatinhando nisso, mas eu acredito que tem um grande potencial. E um fator que foi muito decisivo para mudar um pouco a cabeça das pessoas foi a questão da pandemia do coronavírus, né? Porque todo mundo teve que se conectar, né? Todo mundo teve que estar no digital, teve que fazer as pessoas saírem da zona de conforto, né? E quando a gente fala de disrupção, tem dois grandes fatores que barram isso, na minha visão. É a cultura e a regulamentação. Quando a gente está numa questão de uma crise que nem a questão da pandemia, isso cai por terra. Então você vê a telemedicina, que era proibida, regulamentada, você vê as pessoas que não tinham o costume de botar um cartão de crédito para pagar por um aplicativo, não tem mais isso, quebrou essa cultura, quebrou essa barreira, porque ela precisa, né? Então, eu acredito muito que a pandemia vai fazer com que as startups fiquem mais em alta ainda, e a startup, quando a gente fala, geralmente é base tecnológica, né? Então se conecta mais ainda com essa questão dessa nova economia que a gente está vivendo. Eduardo, primeiro que eu queria te agradecer pela sua presença, é sempre bom passar um pouco de conhecimento para o nosso público, e falar de startup é um assunto que está em alta e muitas pessoas não sabem direito o que é. Foi muito esclarecedor a sua presença aqui. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou. Não esquece de curtir o nosso vídeo, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar as próximas entrevistas. Até mais!